Olá amigos do canal Ensino Bancário, eu sou Israel e vou fazer mais uma resenha de livro. E o livro em questão chama-se Dinheiro do Céu, escrito em 1985 por Marcos Rey, que é o pseudônimo de Edmundo Donato. Bem, essa história trata-se da história de Danilo Marino, né, que é um garoto de 16 anos que mora no bairro do Bexiga, que é um bairro de origem italiana lá de São Paulo, e que ele mora, né, com os pais, com, com os irmãos, com o tio e com o avô. Bem, um certo dia o avô desapareceu, ninguém sabia onde é que ele tinha ido, exceto o próprio Danilo, que contou para a família inteira que o avô tinha ido para a Itália buscar a herança da família Marino. Bem, esse dinheiro seria muito bem-vindo, né? Por isso que o nome da história se chama Dinheiro do Céu, né? Porque a família Marino ele passava dificuldades financeiras. Bem, essa história ela se passa em 1964. Na verdade, entre março e abril de 1964. E o que aconteceu nesse período? Sim, a intervenção militar. É claro que em muitas resenhas escritas vai dizer aquela expressão é golpe militar e assim vai, né? Bem, eu falei que o Danilo tinha um tio, né? Bem, esse tio aí, ele é socialista, é comunista, né? Ele morria de amores pelo João Goulart, né? Fez as reformas de base, coisa assim, e falou que o Brasil ia para frente, né? Disse que o povo estava com o João Goulart, né? Que é uma grande mentira, né? Porque, porque o povo estava por aqui com o João Goulart naquela época. Tanto que né, fizeram aquela marcha da família de Deus pela liberdade, ali né, em março de 64. Além de ter jornais, AOB, Igreja Católica, tudo querendo a saída de João Goulart. Então, dizer aí que o povo está a favor de João Goulart é uma grande mentira, né? Inclusive, né, na Igreja Católica, OAB, imprensa que eram a favor da saída de João Goulart, a favor de uma intervenção militar, hoje em dia diz que todo aquele período foi ditadura, né? Fazer o quê? Né? Bem, e quando, né, isso no livro, né, conta, né, quando houve, né, como estava o clima de São Paulo na época da intervenção e claro que foi um grande choro, né, do tio lá do Danilo, né, foi um grande choro quando os militares assumiram, né. Aí falou aquela história, né, golpe de Estado, que foi golpe, né, que, que disse que ia pegar em armas, né, falaram, ali os amigos comunistas do tio lá, falaram que ia pegar em armas, ou seja, nada muda, né, o discurso comunista não muda nunca, né, quando eles estão confrontados, quando eles são atacados, eles sempre falam em pegar em armas, né, eles que dizem ser contra as armas. Né? Mas quando, no caso aqui nos dias de hoje, o PT é ameaçado, o Lula é ameaçado, a Dilma é ameaçada, eles falam em alto bom som, né? Vamos pegar em armas. E aí fica falando pro ré do povo que armas matam, que não sei o que. Mas enfim, o livro, né? Ele é um livro assim infanto-juvenil, né? Que conta, né? A vida lá do Danilo, né? A dificuldade que ele tem né, pela idade. Eu falei né, que a família Marino estava passando por dificuldades. O Danilo tinha que trabalhar ali, né? Enquanto o avô não vinha com a herança, né? E tem as frustrações amorosas que teve. Enfim, uma vida de um adolescente que viveu naquela época dos anos 60, né? Inclusive
no meio pro final do livro, né, tem assim uma discussão tem aquele choque de gerações, né, dos, daquela época, né, dos anos 60, dos mais velhos com os mais novos, né, porque na época tinha a sessão lá do rock, né, então os mais velhos naquela época achavam rock a coisa imoral, né? É como se fosse o funk hoje em dia, né? A respeito do funk. Só que, pelo contrário, né, o funk é imoral, né? O rock pode ser imoral ou não, né? E outra coisa interessante desse livro é sobre as tradições é, católicas e italianas, né? Do que é uma certa parte, né, quando comemora, né, o dia de Nossa Senhora Aquiropita. E é bem interessante desse livro. Fala um pouco sobre como é o bairro do Bexiga, né? Para quem não é de São Paulo, claro, né? Como eu, né? Sou do Rio. Mas é um livro bem legal, bem interessante e que mostra, né, como era como era o Brasil, o São Paulo, em 1964. Infelizmente, como eu disse, assim, várias resenhas vão dizer que a história é de um garoto que viveu na época do golpe militar, né? Então, mas na verdade não foi golpe coisa nenhuma, foi uma intervenção que eu venho falando aqui durante todo esse período que eu estou aqui com o canal. Bem, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado e até a próxima.